Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama, quem me ama guardará minha palavra, minha palavra, minha palavra. Amamos a nosso Senhor Jesus Cristo e queremos amá-lo mais e sobre todas as coisas. Por isso nós nos encontramos nesta hora pela Rede Catedral de Comunicação Católica para aprofundar na sua palavra. Que alegria poder chegar agora na sua casa, no local onde você se encontra, para esse exercício tão indispensável de ouvir a palavra de Deus, de guardá-la profunda no nosso coração, de fazer com que essa palavra encontre dentro de nós um espaço para criar raízes, germinar no solo da nossa vida e fecundar todo o nosso ser com a sua força renovadora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem-vindo também, Fábio, por nos ajudar nesta Léxio Divina. Muito obrigado, Padre. É uma alegria também acolher os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade nesta escola profunda de oração que é a Léxio. E assim nós vamos crescendo juntos no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, membro dos devotos, da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, porque a sua singular contribuição e sua solidariedade nos permite também ser solidários com tantos que precisam da palavra para fecundar o coração e que precisam de ajuda material e concreta para transformar as suas realidades. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele venha em nosso auxílio e nos ajude a digerir em nosso interior o alimento verdadeiro da palavra do Senhor. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. O Evangelho de domingo, João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. João, capítulo 14, versículo de 15 a 21. A tradução que eu vou usar nessa Léxio Divina é a tradução do lecionário, a mesma que será proclamada na missa. Mas é interessante que você acompanhe na sua Bíblia, para que crie intimidade em manusear a palavra de Deus. João 14, de 15 a 21. João nos dá este testemunho dizendo: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama
será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que o nosso tempo aqui é abreviado, mas o importante na leitura orante da palavra de Deus, esse exercício espiritual conforme a tradição da igreja nos apresenta, é ler várias vezes o texto. Várias vezes. E o bonito nisso é que cada vez que nós lemos, nós vamos percebendo elementos, detalhes, figuras, e assim a gente vai aprofundando e descobrindo sempre uma coisa nova, como que um tesouro arqueológico. Quanto mais nós vamos escarafunchando a terra, cavucando a terra de uma arqueologia, de um sítio arqueológico, mais tesouros nós vamos descobrindo, mais vestígios de onde está a grande pérola, a grande joia nós vamos encontrando. E para nós, a palavra de Deus é este sítio arqueológico, cuja grande pérola que encontramos, ou que buscamos, é a vida eterna, é o céu. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quem encontra esta pérola vende tudo o que tem para possuí-la. E vejam, o contexto, isto é, o texto que está imediatamente acima e abaixo, junto do texto, daí vem a palavra contexto, em que estes versículos foram extraídos para serem colocados na liturgia, é a cena da última ceia, no Evangelho de João. É um grande testamento, porque de fato ali Jesus começa a dar as suas posses àquele quem ama. Leiamos, portanto, este Evangelho, tentando reconstruir a cena. Jesus que entra no cenáculo, ali está sentado, celebrando a sua última ceia, a ceia onde ele institui a Eucaristia e o sacerdócio, a ceia onde ele dá o novo mandamento do amor. E aqui, já ciente de que é a sua última ceia, de que é as suas últimas horas neste mundo, Jesus dá seu testamento. É assim, né? Um testamento nós damos na iminência da nossa morte. E ali começamos a dispor daquilo que temos e que está sob nossa responsabilidade às pessoas que nós sabemos que vão dar conta de cumprir a nossa missão ou de dar continuidade à nossa tarefa, ou a pessoas que julgamos dignas de receber aquilo que para nós custou e custou muito. Jesus tem nesses últimos acontecimentos dado aos seus discípulos o seu testamento. Bom, vamos ler mais uma vez. E aqui fazendo o segundo passo, já mais inacianamente, como Santo Inácio nos propõe, de imaginar com a nossa criatividade e com a nossa razão a cena, do jeito que você achar melhor agora. Imagina, Jesus sentado à beira da mesa, tudo preparado, as ervas amargas, o pão, o vinho, falta o cordeiro, né? O cordeiro não se fez presente nesta última ceia, porque o cordeiro já estava diante deles, que é o próprio Jesus. E Jesus começa dizendo: se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo
e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Conseguiu recriar na sua mente esta cena? E veja, a gente pode fazer isso porque o próprio Senhor já nos advertiu que Ele nos daria um outro defensor. Vejam, falar de um outro significa que nós já temos um agora. Eu não posso ter outro se eu não tenho aquilo neste momento. Quem era o defensor dos apóstolos? Quem estava ao lado deles o tempo todo? O próprio Jesus. Jesus é o Paráclito, o que caminha ao lado. Mas agora, Jesus começa a dizer que ele será tirado do meio dos discípulos, que por um pouco de tempo não mais o vereis. Já tendo em vista, portanto, a sua morte, ressurreição e ascensão. Mas aqui há uma palavra de vida: não vos deixarei órfãos, eu vos darei um outro defensor, que o versículo 17 nos mostra quem é: o Espírito da verdade. Não temos como abandonar o defensor que Jesus nos dá, porque Ele mora dentro de nossas almas. É por isso que a tradição da Igreja Católica chama o Espírito Santo de doce hóspede das almas, porque o lugar de hospedagem dele é o nosso próprio coração. E mais, vejam bem, aqui Jesus coloca uma condição para que a gente viva no Espírito, para que nós possamos usufruir de tudo que o Espírito pode nos dar. A única condição é guardar os seus mandamentos. E nos recorda o mesmo João, na sua primeira carta: seus mandamentos não são pesados. Se torna um peso o mandamento de Jesus para nós quando nos falta justamente amor. É por isso que a condição, vejam, são duas condições: se recebe o Espírito Santo, se guardamos os mandamentos de Jesus. Mas só guardamos o mandamento de Jesus se nós o amamos. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Minha palavra, minha palavra. Cantei porque cantar é uma forma de gravar ainda mais no nosso coração. Só guarda a palavra de Jesus quem ama. E não é guardar como nós católicos fazemos com perfeição: pegar o livro da Sagrada Escritura, fechá-lo e ficar guardado no móvel 30, 40, 50 anos, ou então deixar numa página aberta lá no Salmo 22, a página está mais dura do que essa madeira, porque a Bíblia nunca é virada, de tanto que ela está guardada, de tanto que ela está lá naquele lugar. Não é nesse sentido de guardar a palavra de Deus. O guardar aqui é no sentido de zelar. Nosso Senhor diz isso: quem me ama zelará, poderíamos entender assim, por minha palavra. Terá um apreço, uma estima, que não quererá perdê-la nunca de vista. Não é assim que a gente faz com quem a gente muito ama? Conheço pessoas
que mudaram radicalmente de rota de sua vida, porque receberam no leito de morte de alguém que amava um pedido. E o amor que tinham por aquela pessoa que morreu fez com que aquele último pedido que foi feito a ele mudasse totalmente a sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo faz um pedido a nós: zelem por meus mandamentos, zelem e observem os meus mandamentos, assim vocês receberão o Espírito da verdade. Eita, o mundo que vive na mentira é porque não guarda, não observa, não zela o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, não percamos de vista, o padre não está fazendo uma homilia, porque esse texto na missa ganhará outros tons, porque aí já não é mais o contexto do texto, o contexto literal bíblico, mas é o contexto litúrgico, celebrativo. Mas no contexto bíblico, isso mesmo, no contexto bíblico, qual o mandamento que Jesus acaba de dar aos discípulos? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu, o Senhor, vos amei. Quem zela pelo mandamento do amor é somente quem ama Jesus. Aí coloca em prática e se esforça ao máximo para viver isso que o Mestre pediu para nós como seu último pedido: amem uns aos outros, não como vocês amam a si mesmos, não como vocês amam aquilo que vocês mais gostem. Amem uns aos outros do mesmo modo, do mesmo jeitinho como eu amei vocês. Como o Senhor nos amou. Em que medida o Senhor nos amou? O Senhor nos amou ao extremo, dando tudo dele a nós. Olha, vamos primeiro agora olhar para a cruz, prova escancarada da sua vida doada por nós. Na cruz, o Senhor nos deu seu corpo, seu sangue, sua vida, suas feridas, sua morte. Na cruz, Jesus nos deu sua mãe, seu Espírito. Na cruz, Jesus nos deu o seu perdão, a sua misericórdia. E mais, antes da cruz, Jesus agora nos dá seu mandamento, seus sacramentos e o seu Espírito. Esse é o amor com o qual nós precisamos amar quem está do nosso lado. E quando eu falo quem está do nosso lado, não é quem é nosso amigo e quem a gente escolheu para pôr debaixo do nosso próprio teto. Não, é no sentido literal, a pessoa que agora está mais próxima de você, a que está mais perto. Estou mais próximo nesse momento do Fábio, então eu preciso, estando com o Fábio, amar o Fábio como Jesus me amou. Mas daqui a pouco eu não vou encontrar o Fábio, porque o Fábio, se Deus quiser, né, Fábio, vai para sua casa descansar, desde manhã cedo aqui o dia todo, precisa do descanso. Mas eu vou encontrar outras pessoas, e talvez as pessoas que eu vou estar do lado agora são pessoas que eu nem quereria que elas estivessem perto de mim, porque não pensam como eu, porque me fez um mal, porque está puxando meu tapete, porque faz fofoca com meu nome. E como é que eu vou receber o Espírito da verdade se eu amar esse cabeça dura como Jesus amou? Padre, mas isso é difícil. Sim, é verdade, é muito difícil. Por isso Jesus nos deu a condição primeira: nós só vamos amar os próximos, nós só vamos amar o outro como Ele ama, se nós estamos dispostos a amá-lo. A vida cristã consiste num amor exclusivo ao seu Senhor. Parece egoísmo da parte de Deus de querer um amor exclusivo, mas não é. Porque vocês já viram?
Esses dias, me desculpe tomar o exemplo do Fábio, porque é o que está mais próximo aqui. Descobri que o Fábio está namorando pelo Instagram. Não, eu descobri pelo Instagram que o Fábio está namorando. Porque não é o Fábio que está namorando pelo Instagram. A frase tá redundante. E agora, eu posso apostar minhas fichas que o Fábio faz todo o esforço possível para agradar a sua namorada. Seja com a presença, seja com presentes, seja mudando inclusive hábitos que para ele eram preciosos. Mas por quê? Porque tem amor. Entende? Só quem ama é capaz de vencer a si mesmo. Só o amor, e é por isso que São Paulo vai nos dizer numa de suas cartas que o amor é o vínculo da perfeição. Sim. Se nós não amamos a Jesus, a gente não guarda o mandamento dele. Porque se o meu amor mais profundo não é pelo Senhor, só tem uma outra opção. Aí o amor mais profundo que eu tenho será por mim mesmo. Eu já não vivo para Deus, mas eu vivo para eu. Eu tiro o D e o S. Eu vivo para mim mesmo. Depois que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fala com Deus, a gente responde. Porque não é um monólogo, é um diálogo. E a resposta que eu darei ao Senhor, nesse tom mesmo, por favor, Fábio, será uma canção e que você pode cantar comigo. Ou melhor, Fábio, Mi maior. Sol. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Que por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, repouse sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. Que esta bênção inflame o nosso coração de amor pelo Senhor que tudo nos deu. Que esta bênção nos ajude a ter um amor zeloso pelo mandamento do Senhor, a fim de que vivamos retamente e possamos ser portadores do Espírito da verdade. Que desça sobre você a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Com minhas forças, com minha alma, de
coração.